Olá, fiel torcida corintiana, olá, nação rubro-negra. Noticiários de Corinthians e Flamengo nas últimas horas ficam entrelaçados. Cássio deixando o timão, Gabigol criando um problemaço na Gávea após vestir a camisa do Corinthians num churrasco em casa com os amigos. A gente vai contar nesse vídeo, já deixa o seu like, essa história do rei morto, rei posto, e vocês vão entender essa frase. Há poucos instantes, Cássio oficialmente deu adeus ao Corinthians, homenageado de uma forma simples por torcedores que levaram placas antes da entrevista coletiva e com as poucas palavras proferidas pelo presidente corintiano Augusto Melo. O fato é que Cássio nunca gostou de tantos holofotes. Então a chegada dele foi muito simples, há 12 anos e meio, e a saída dele também, sem nenhuma festa, sem nenhum alarde, apenas um bate-papo com os jornalistas que acompanham no momento o Corinthians. Foram 12 anos e 5 meses, como ele lembrou durante a entrevista, 712 jogos, 9 títulos, dentre os mais importantes, os títulos brasileiros, a Libertadores da América e o Campeonato Mundial de Clubes. O Mundial de Clubes do outro lado do planeta, no Japão, contra o Chelsea. Cássio foi verdadeiro? Foi. Mas contou tudo da saída? Não. Até porque acabou, já era. Talvez um dia ele conte numa entrevista ou no livro Memórias de Cássio, o Gigante. É óbvio que aconteceu muita coisa nesses últimos dias, nesses últimos meses. Cássio não ganha um título no Corinthians, embora super vitorioso, desde abril de 19. De lá para cá o Corinthians não ganhou nenhum título e mais sofreu pancadas, porradas do que deu alegrias à torcida corintiana. Cássio tentou fazer de tudo, mas o time também não ajudou. E aí uma hora o cara vê que a coisa não vai fluir, que ele perdeu um pouquinho daquele encanto, que ele perdeu os companheiros que aos poucos vão deixando o clube e se sente, ao pisar num CT ou até mesmo na Arena do Corinthians em Itaquera, já sozinho diante de alguns desafios. E com muita gente nova chegando que ainda não entende o tamanho desse negócio chamado Corinthians. Cássio definiu bem, não é? Ciclos se encerram e outros desafios vão surgindo nas nossas vidas. A porta Corinthians se encerrou para Cássio. A porta Corinthians, mas outras portas se abrirão. E quem sabe, num futuro não muito distante, Cássio não possa voltar. A gente não sabe, né? A gente não tem esse poder de prever o futuro. Mas o ciclo nesse momento está encerrado. Foi assim que Cássio iniciou a entrevista concedida há poucos instantes no CT do Corinthians, no Parque Ecológico do Tietê. Vamos acompanhar. Que você, em certo momento, entende que seu ciclo acabou. Eu estou muito tranquilo quanto a isso. Você olha para trás e vê tudo que você passou, tudo que você conquistou aqui no Corinthians. Eu particularmente, teve no começo do ano uma possibilidade de eu sair. E eu entendi que naquele momento não era o momento de eu sair. E também juntamente com o pessoal, lógico que a gente não decide nada sozinho. E eu achei que nesse momento era o momento de eu seguir, ter um novo desafio na minha carreira e sair bem, sabe? De encerrar um ciclo, né? Eu acho que você encerrar, são 12 anos e 5 meses, não é uma situação. E eu acho que nesse momento eu preciso de um novo desafio. Eu entendo que é legal também você sair bem de um clube, sair com respeito, com carinho. E eu achei que nesse momento era o momento. A gente conversou tudo e chegou a um acordo de a gente terminar o vínculo nesse momento. Tá aí a entrevista de Cássio, a última como jogador do Corinthians. A decisão de contrato já está alinhavada e Cássio evitou aí, na maior parte do tempo, dizer se vai para o Cruzeiro ou não, embora todo mundo saiba que há uma proposta do Cruzeiro para contar com o goleirão. Antes da entrevista, conversando com alguns jornalistas, Augusto Melo disse que fez uma proposta igual à do Cruzeiro. 3 anos de contrato, né, pagando aí o que o Cruzeiro vai pagar para o Cássio.
e nem isso foi suficiente para demovê-lo da ideia de deixar o Timão. Ou seja, isso é uma decisão final de um Cássio irredutível. O Cássio tomou essa decisão e ponto final. C'est fini, se encerrou a conversa. Deixa o seu like, tá? Deixa o seu like para esse vídeo, porque agora a gente vai linkar com a história do Gabigol. Eu coloquei lá no início, rei morto, rei posto, e vocês vão entender. O Cássio está saindo, agora o Corinthians precisa de um grande ídolo. Não tem, dentro do clube. Não tem. E lá na Gávea, o Gabigol arranjou uma baita de uma confusão com essa história de usar a camisa do Corinthians num churrasco em casa com amigos. Alguém lá tirou uma foto, colocou na internet, isso viralizou e criou um problemaço para o Gabigol, tá? Vamos falar disso já já. Deixa o seu like aqui para esse comentário que eu estou fazendo e para encerrar o assunto Cássio, não é? Depois aí de 12 anos e 5 meses, 712 jogos, 9 títulos, os mais importantes já comentados aqui, brasileiros, Libertadores e Campeonato Mundial de Clubes contra o Chelsea no Japão, lá em Yokohama, no Japão. O Cássio agora vai para um novo desafio, né? E o mundo dá voltas, né, gente? Vai saber se um dia o Cássio não volta. O Cássio falou que ia jogar até os 40, está com 36, 3 anos de contrato com o Cruzeiro. De repente volta para se despedir no Timão, né? Tem muitos corintianos dando essa ideia aí. Bom, vamos esperar, gente, que o Cássio seja feliz, né? Ele merece, por tudo que esse cara fez, por tudo que ele honrou a camisa do Timão. Não foi fácil para ele, né? Desde abril de 2019, né, nesse último período, nada vencedor, só tomar porrada, porque o Corinthians só tomou porrada, né? O Corinthians chegou a 2 finais de Copa do Brasil, só, né? 18, e aquela última contra o Flamengo, ganhou o Paulista de 2019, mas de 19 para cá, mas nenhum título, né? E correndo risco de rebaixamento, tomando pancada em Brasileiro, sendo eliminado em Paulista, caindo na Libertadores, tomando paulada também na Sul-Americana, né? O Cássio teve que segurar muito dessa barra sozinho. É fato que o time não ajudou, né? O time deixou muitas vezes o Cássio na mão, essa é a verdade. E o Cássio salvou muitas vezes o time, mas ficou muito marcado também por algumas falhas, né? A gente só lembra das falhas porque o time não ganha nada e esquece das grandes defesas, porque essas não foram suficientes para o Corinthians ser campeão, porque meio campo e ataque funcionaram muito pouco nesses últimos tempos. Bom, vamos agora falar de Gabigol. Rei morto, rei posto. Na tela, a imagem com Gabigol vestindo a camisa do Corinthians. Bom, depois dessa foto publicada, a internet quebrou, a assessoria do jogador falou que essa foto foi manipulada, o Flamengo não acreditou na história e aí informou oficialmente que o jogador não usará mais a camisa 10 que o consagrou no Mengão e que um dia foi vestida pelo maior ídolo da nação, Arthur Antunes Coimbra, o Zico. Nas competições em que a numeração é fixa, aí não tem como mudar. Mas nas competições em que o número não é fixo, aí o Gabigol não veste mais a camisa 10. E o Flamengo também já tomou uma decisão de bastidor aí. Não vai renovar o contrato com o Gabigol, a não ser que a poeira dê uma baixada, tal. Acho que isso não vai acontecer. A torcida vai ficar em cima do Gabigol. Ele não tem tido tantas oportunidades com o Tite e quando entra também não tem feito tanta coisa diferente. Então, a situação do Gabigol fica praticamente insustentável para seguir no Mengão. O contrato vai até o final da temporada. Só que uma nova janela se abre agora na metade do ano. Por isso que há um link Corinthians e Flamengo. No final do ano passado, na virada ali de dezembro para janeiro, já com Augusto confirmado presidente, Augusto Melo, presidente do Corinthians, foi para cima do Gabigol. Queria porque queria o Gabigol. Chegou a falar com a cúpula do Flamengo. Aí o Flamengo não ia liberar o jogador, obviamente sem ter uma compensação, falou-se em mais de 100 milhões de reais e o Corinthians tirou o time de campo. Mas o presidente sempre disse nas entrevistas que o Gabigol seria o grande nome para movimentar esse novo Corinthians. Talvez chegue a hora, mas o Corinthians já sabe que não sairá de graça essa brincadeira, né? O Corinthians vai ter que botar aí uma grana porque o Flamengo não vai perder na mão grande um jogador do tamanho do Gabigol sem ter uma compensação financeira, né? Então isso é claro, isso é muito evidente para mim, acho que para todo mundo, para corintianos e para flamenguistas, para rubro-negros, né?
O Flamengo pode até liberar o jogador agora na metade do ano, mas vai querer o din-din. E eu, como dirigente do Flamengo, faria isso. Vou aqui tentar arrancar um dinheiro, afinal de contas, dinheiro. Mesmo para quem tem muito dinheiro como o Flamengo, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 milhões, dinheiro. Então, o Corinthians precisa entender esse movimento também. Mas se o Corinthians tinha intenção de pagar algo próximo disso em janeiro, em fevereiro, por que não tentar agora? Então, a história do rei morto, rei posto. Cássio sai, o Corinthians precisa de um cara desse tamanho. E no Flamengo precisa de um cara desse tamanho? Há muitos grandes no Flamengo, mas o Flamengo tem dinheiro. Pode ir ao mercado e comprar um jogador top de linha para a posição do Gabigol. E pode, a gente sabe que pode e faz. O Flamengo fez a maior contratação do ano, gente, trazendo o De La Cruz. Então, tem condições de fazer. Não é só trazer por trazer, vocês estão entendendo o que eu estou falando, mas é trazer para o cara vir para a Gávea e fazer a diferença, como o Gabigol fez quando saiu do Santos, na virada de 18 e 19, e veio ser feliz no Flamengo. Então, essa é a situação, não é? Com a saída do Cássio, quem será o novo rei? Gabigol, se não ficar na Gávea? E se o Gabigol sair do Mengão, quem vai ser o novo rei lá na Gávea? Tem gente para ser. Mas vai contratar um outro grande jogador? Eu acho que vai. Rei morto, rei posto. Os ambientes corintianos das últimas horas, as atmosferas de Corinthians e Flamengo nas últimas horas ficam ali combinadas, entrelaçadas com os noticiários da saída de Cássio e esse rolo que o Gabigol está aprontando no Flamengo. Deixe o seu like, sigam aqui a TV Placar. Tchau!